Análise. Corrente a favor das investigações do caso Master está ganhando. Ontem, Gilmar Mendes deu o voto dele, vou mostrar pra vocês alguns highlights noticiados pela imprensa, e terminou 4-0. E foi aquele tipo de voto de quem tá contrariado, porque o Paquito foi preso e possivelmente vai delatar. Mas a turma da CNN destaca a análise do Caio Junqueira dizendo que a força contrária à delação e ao caso Master como um todo vai continuar, mas por outros caminhos. Porque até agora, o que é que você tentou fazer? Calar a CPI, Toffoli segurando o processo, e todas essas etapas de novembro para cá, elas foram superadas. Então a contracorrente favorável ao avanço das investigações está ganhando. O acordo de colaboração premiada já foi firmado, como evidenciam o acordo de confidencialidade selado e a transferência de Paquito para a superintendência da PF. Já estamos sob um processo de colaboração. Já começou. Agora esse processo vai continuar. Ele não vai se encerrar. Já começou a delação. Não vai voltar mais. Agora é choro e ranger de dentes. Mas é isso. Chegamos no final do dia de ontem. Gilmar Mendes colocou seu voto, 42 páginas, cheio de choro, narrativa, mimimi. Aí coloca, ele critica o uso de clamor social para justificar a prisão do Paquito. Que, mano, não é clamor social, cidadão. Fala apontado mim uma coisa que aconteceu. Até quebrar a boca de jornalista o cara queria quebrar. É brincadeira. Apesar de votar pela manutenção da prisão, o magistrado fez duras críticas à fundamentação adotada para a decretação das prisões de envolvidos no caso Master. Fora livre, pode chorar à vontade. Gilmar critica envio de Vorcar a Presídio Federal de Segurança Máxima. Lembra do que a gente comentou ontem? Vou mostrar aqui rápido. Esse foi o vídeo de ontem, né? A jogada dele. Cadê aqui, ó? Vai que você não estava aqui ontem. Aqui, ó. Transferência de Vorcaro para firmar delação afasta risco Gilmar. Que é o quê? De falar, tem que ter prisão domiciliar. Aí Mendonça foi lá e falou, vai lá, fique lá, vá, na superintendência da PF. Eu quero ver o que o Gilmar vai falar agora. Ele tá ali, né? Gilmar disse, né? Fundamentos genéricos. Foi um regime muito severo, sem justificativa. Então tá de boa, Gilmar. Ele já tá na superintendência da PF. O Mendonça te driblou, ficou aí chupando o dedo. Passou a semana toda aí, escrevendo lá o votinho, chorando, escrevendo, com ódio no coração. Aí no final do dia, foi dar o voto, ele nem tava mais na prisão federal. Adiantou o quê? Nada. Lacrou e lacrou errado. Gilmar diz 4 vezes em voto e prisão do Paquito pode ser revista. Ele tá empenhado em melar o caso. Ah, se ele tá empenhado. E ele ainda colocou no seu voto que o caso do Master pode ter o destino da Lava Jato. Pode, né? Ele quer. Gilmar Mendes seguiu os votos da segunda turma, manteve o Paquito preso, mas o ponto central de seu voto é a sugestão que o caso Master pode terminar tal e qual a Lava Jato. Em nada. O decano da corte sugere no voto que o script dos 2 casos é o mesmo. O voto de Gilmar Mendes é importante, porque na Lava Jato foi ele quem liderou no Supremo o processo político e jurídico que enterrou a operação. Eu já tá doido pra enterrar o Master também, né? Ao apontar semelhanças que enxerga entre os 2 casos, ele sinaliza que o caso Master pode ter o mesmo desfecho. Aí, vocês sabem quem são os porta-vozes do regime, da esquerda, que não quer investigar nada. Aí, olha só. Quem foi que já correu pra entrar em campo e ajudar a levar a narrativa do Gilmar Mendes pra cima? Mônica Bergamo. Mendonça ensaia seu novo Moro, mas não lidera PGR, polícia nem judiciário. Quem disse que ele tá ensaiando seu novo Moro? Mendonça tá falando que juiz não é pra ser herói, que juiz tem que ser contido, tem que ser responsável nas suas decisões, não é pra aparecer, não é pra ser estrela. Mas a Mônica Bergamo já quer transformar no Moro, pra ajudar o Gilmar Mendes a abafar o caso. Vorcaro ficou 3 dias sem ouvir a voz humana antes de partir pra delação. Oh meu Deus, como ele foi torturado. Agora do Felipe Martins, que ficou 10 dias na solitária, ela não fala nada. Dos maus tratos contra Bolsonaro, não fala nada. Eu não lembro se era a dona Iraci. A vítima do 8 de janeiro, aquela senhora que foi agredida, ficou com o olho todo roxo. Lembra disso? A Mônica Bergamo também não falou nada. Agora o Paquito, ela tá aí, já tá tentando melar. Ela teve a ajuda da Daniela Lima. A gente vai chegar lá, ao longo do dia. Aí, dá um pause aqui no voto do Gilmar para falarmos do Gilmar em outro âmbito da sua linda decisão. Ele já tinha suspendido no primeiro momento quebrar o sigilo da Maridite. Aí a turma da CPI tentou driblar o Gilmar, quebrando o sigilo da Arlin, ou Arlen, sei lá como se pronuncia. Aí o Gilmar também suspendeu. Aqui ninguém investiga o Toffoli. Aí o Andreasa comenta. Escudo Gilmar evidencia a impossibilidade de que ministros do Supremo sejam investigados. O acordo sério que se urde não é o de delação, é do empastelamento. Para que nunca saibamos o que se comprou quando comprada aquela parte do hotel. Para que nunca saibamos o que se contratou quando contratado aquele escritório de advocacia ou aquela consultoria. Para que nunca saibamos do que tratavam quando tratavam sobre bloquear algo.
O caso Master bateu no teto, das togas, das possibilidades investigativas deste país. E a história nos ensina que aqui paramos. O Master chegou ao Supremo e o Brasil voltou ao seu lugar em que decidirá pela acomodação, o que significa asfixiar a investigação. Aqui ele está comentando o que normalmente acontece, né? Quando chega no Supremo, aí ele amela tudo. Chegamos de novo, a história se repete, a Dias Toffoli, vários os amigos dos amigos de alguém que precisa ter ação contra si bloqueada. Vários agora os que precisam ter as ações contra si bloqueadas. Não é a história que se repete, a história nos ensina, não saímos do lugar. Desse lugar tendo saído por Toffoli, para Toffoli, o inquérito xandônico onipresente e infinito, desde esse lugar tendo se procedido por Dias Toffoli, a destruição de provas sobre corrupção, Dias Toffoli é a fachada, expressão de que o limite se aproxima. Chegou-se ao momento em que advogado de provável delator precisa garantir que a colaboração do cliente será séria. Esse é um ponto realmente curioso, né? Não, a delação será séria. Estamos vendo num momento onde a Raquel Londin que pontuou isso bem. Se na delação, olha, o Toffoli, o Dom Pedro III, eles podem ser as duas pessoas mais honestas do país. E nós sabemos que são. Principalmente Dom Pedro III. Até o peido dele é cheiroso. Até o peido dele é cheiroso. Mas se não tiver o nome deles na delação, todo mundo vai achar que tem a marmelada. Porque esse é o sentimento que está dominando, né, as mentes e a opinião pública hoje. E aí você vê essa história da delação séria. A delação só será séria se tiver esses nomes. E o medo de citar pessoas do judiciário é tamanho. E o cara tem até, vai ser séria, viu? Fique tranquilo aí, porque o pessoal já tá suspeitando que não ia ser séria. Garantia necessária porque o banqueiro passará a testar mercados sobre a hipótese de uma delação seletiva, poupando, né, os ministros da corte. Não há estímulos para que fale de suas delações com Toffoli, com Dom Pedro III, Nunes Marques, membros do tribunal que homologará o seu acordo e que o julgará. Julgamento técnico, 100% técnico. Os dois primeiros, ainda membros do clube do Whisky Londrino de Paquito, em cuja mesa também se sentaram Paulo Gonet, o Andrei, chefes das instituições, portas de entrada à delação. Não voltamos ao mesmo lugar. Nós nunca saímos do lugar. É o Brasil. As coisas se repetem com a frequência ruim. Não há razões para crer em que seja séria a delação. Estão aí as gestões de Gilmar Mendes, baixando o escudo de Gilmar, para evidenciar a impossibilidade de que ministros do Supremo sejam investigados. Ele tranca a corte e manda recados. Não se pode saber nem quanto, nem quem a empresa de Toffoli recebeu em suas transações com a Tea Vorkárica. Tampouco se pode saber quanto e a quem o fundo sócio da empresa de Toffoli pagou, o fundo que nos levará à REAG, enredado na Operação Carbono Oculto sob trânsitos entre PCC e mercado financeiro. Mendes criou uma prevenção puxadinho para si, relator blindador de tudo quanto se refere à busca por dados sobre relações de ministros empresários com o Paquito. O Toffoli, a produção de Dias Toffoli, sendo apenas objeto de partida, o cerceamento à prerrogativa investigatória da CPI apenas parte do projeto. O recado é também ao banqueiro. Não valerá o esforço. Ele está falando, essas decisões também do companheiro Gilmar Mendes, não é apenas um recado para o Congresso que vocês não vão investigar o Toffoli. É um recado para o Paquito falando, irmão, nem inventa de delatar, não vai funcionar. Ele vai derrubar. Estamos derrubando tudo. Um escudo. Entregar políticos do centrão bolsonarista, governadores ferrados, PT baiano, burocratas do Banco Central é fácil. E o acordo que esse teste poderia fazer ser suficiente. A delação de Paquito só será séria se detalhar também as suas relações e os seus zéteis com o ministro do Supremo. Ainda não é sobre o Gilmar, né? Isso aqui o Gilmar não conseguiu bloquear, porque vazou para a imprensa. Mas se o Gilmar soubesse, ele tinha bloqueado. Mas o bloqueio do Gilmar talvez impediu que a CPI tivesse obtido esse tipo de informação, que a JF dos nossos gloriosos irmãos Batista, a dupla de irmãos mais amada do Brasil, injetou 25,9 milhões em empresa que comprou parte de Toffoli em resort no Paraná. A JF, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, injetou 25,9 milhões na empresa que comprou as costas do Resort Taiá no Paraná. O pagamento da JF à empresa PHB Holding foi feito por meio de uma única transferência bancária realizada dentro do intervalo de 5 de fevereiro a 6 de outubro de 2025. O Estadão não tem a data precisa. As informações foram mapeadas em relatório do COAF, obtidos com exclusividade pelo Estadão. O relatório não dá a data exata em que a transferência bancária ocorreu. Depois que o Estadão trouxe o Aguirre, a coisa tá andando rápido, viu? O Aguirre sempre teve muito contato na Polícia Federal. Sabe outra pessoa que também tem muito? César Tralli, da Globo. Pesquisa no Google. César Tralli, Polícia Federal e vazamento. Vê o que vocês acham. Vê se já teve alguma investigação nesse âmbito. Em 21 de fevereiro, a Maridite, empresa dos irmãos Toffoli, vendeu sua participação acionária no Resort Taiá para a PHB Holding do advogado Paulo Humberto Barbosa, que tem histórico de serviços prestados à JBS, né, empresa do conglomerado.
Apesar do ministro já ter admitido a venda de suas cotas para a PHB, o valor dessa transação até hoje não se tornou público. A reportagem perguntou à JF, à PHB e ao ministro se os R$ 25.965.197 serviram para a compra da parte de Toffoli no resort por intermédio da PHB. E pessoas maldosas na rede social, muito maldosas, antidemocráticas, estão fazendo esse tipo de coisa, olha. Yara. Que antidemocrático, Yara. Colocou ali, né? 2023. Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões da JF. Aí depois coloca 2026. JF injetou 25,9 milhões em empresa comprou parte de Toffoli. Cara, que coisa absurda. São só coincidências, acredita. Tá sendo irônica, né? Você tá querendo falar que tá uma coisa errada aí. Não tem nada errado. Toffoli é ministro do Supremo. Ministro do Supremo. Até quando peidam é cheiroso. Não gosto desse tipo de coisa. Só pra mostrar pra vocês como as pessoas nas redes sociais são maldosas. Você tem que confiar mais no Toffoli. Olha o Gilmar Mendes confiando nele. Aí, esse daqui é boa pra conectar com a próxima nota. Até volta no início do vídeo, né? Essas batalhas internas do Supremo, quem tá ganhando. Ala do Supremo abre ofensiva contra CPIs em meio ao escândalo do Banco Master. Eu não grifei porque eu não grifo nenhuma manchete. Mas, olha essa palavra. Olha como essa palavra tá começando a ficar recorrente no nosso dia a dia. Ala. 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 Olha como tá cada vez mais recorrente. Existe verdadeiramente um racha no Supremo. Hoje existe um racha no Supremo. O Supremo já foi rachado no mundo um pouco longínquo, né, pré-Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chega ao poder, o regime entende que precisa se unir para destruir a direita, tem que destruir o sentimento antissistema, né, por isso que o sistema se une. E nesse momento, por conta do salve-se quem puder, e que tem gente que passou demais da conta e está no ponto já do indefensável, agora o racha, ele se reapresenta. E você realmente consegue ver, cara, não vão passar. Vai ter um corporativismozinho, mas não vão passar a mão na cabeça até o fim. Pode ter certeza. Uma ala do Supremo, que vocês sabem que ala é essa, é a ala dos 5. Gilmar, Toffoli, Nino, Dom Pedro III e Zanin. Passou a defender limites aos poderes de CPIs para derrubar o sigilo de dados investigados. Ministros aliados de Dom Pedro III e Toffoli tomaram decisões contrárias às do Congresso Nacional em investigações sobre Banco Master e as fraudes no INSS. Ministros aliados quem? Gilmar Mendes e Flávio Dino. Aí falando